E aí, meus amigos da TV Clandestina, tudo bom? Pois é, gente, vamos falar sobre o Grêmio. O Grêmio, à noite de ontem, teve um péssimo resultado, na verdade, o pior que poderia ter no Campeonato Brasileiro e seguiu amargando a terrível colocação de vice-lanterna e seguindo ainda nessa zona tão caótica de rebaixamento. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Quer saber mais? Vamos conversar, vamos tentar achar se o tricolor sai ou não sai dessa situação. Afinal, o que pode acontecer? Então faz o seguinte, inscreve no canal, vem comigo, segue aqui e vamos discutir um pouquinho sobre, afinal de contas, o tricolor ainda se salvará dessa segunda divisão? O que vocês acham? Pois é, vamos lá então. O negócio é o seguinte, o Grêmio ontem fez uma partida boa no primeiro tempo, uma partida interessante no primeiro tempo, que ele conseguiu propor o jogo, ele conseguiu ir para cima, ele conseguiu ter mais posse de bola, ter mais movimentação, e enfim ele conseguiu ter volume, mas ele tomou um gol. E ele não só tomou um gol, ele fez um péssimo segundo tempo. E o que isso lembrou? Isso lembrou a era Renato, isso lembrou a era Thiago Nunes. Isso se distanciou do que foi o Grêmio do Luiz Felipe. O Grêmio do Felipe talvez não tivesse atingido resultados positivos nas últimas temporadas, mas não tomava mais gols no primeiro tempo. O Grêmio do Luiz Felipe, ele tinha uma defesa que estava mais coesa, ele não tomava mais gol no final. Aliás, ele tomou no último jogo contra o Santos um gol absurdo, que fez, de uma jogada toda absurda, que fez com que talvez o Grêmio hoje estivesse no lugar do Santos, na zona de rebaixamento, o Grêmio estivesse fora, trocando de lugar com o Santos. Mas, enfim, então a gente tem essa transição. O Grêmio do Mancini, ele é muito perto do Grêmio do Renato e do Grêmio do Thiago Nunes. E ele é muito distinto do Grêmio do Felipe. Por quê? Porque o Grêmio do Filipão, ele era um time muito mais reativo. Ele não era um time de propor. E o Grêmio do Mancini ontem mostrou, inclusive, um futebol bonito no primeiro tempo, indo para cima, tentando fazer gol, tentando tudo mais, mas não teve, primeiro, a competência, e segundo, o Grêmio não teve aquela coisa das equipes que acabam ganhando, que acabam se sagrando campeões, que acabam tendo resultados positivos. O Grêmio não teve aquela sorte de campeão para fazer o gol numa bola, por exemplo, do Jean-Pierre, que fez um bom primeiro tempo. Ele toca uma bola para o Bijaçante, e o Bijaçante na cara do goleiro chuta no joelho do goleiro, por exemplo. Isso é um lance para mim bastante emblemático que eu poderia citar para vocês, por exemplo. Mas não é só isso. Não é só isso. As falhas defensivas voltaram a aparecer. Paulo Miranda, que foi alçado a zagueiro titular, por algum motivo ou por outro. Eu, na minha opinião, acredito que ele tenha se alçado para a titularidade justamente pela experiência. Porque o Mancini se caracterizou por voltar e dizer, quando ele chegou no Grêmio agora, ele dizer, olha, os mais experientes jogarão e vocês vão assumir a responsabilidade se cai ou não. Fica estranho ver Ferreirinha, ver Campaz, que tem muita individualidade no banco. Aí dizem que o Campaz não tem tática para jogar. Também dizem isso do Elias, também dizem isso do Pedro Lucas. E eu vou voltar para esses aí logo. Porém, a grande questão que nos toca é a seguinte: será que esse Grêmio terá capacidade física, mental para sair dessa situação? Será que o psicológico e o ânimo vão ajudar o Grêmio a sair dessa situação? Ou será que esse psicológico e o ânimo estão mentalmente rebaixados? A questão é a seguinte: o Luiz Felipe Scolari, depois da partida contra o Santos, falou: Diego Souza e Rafinha não jogam mais comigo, estão fora. O grupo de jogadores se mobilizou, tiraram o Luiz Felipe, iam tentar o Roger não aceitou. Por que o Roger não aceitou? Porque o Roger sabia que o vestiário é um vestiário minado de gente mimada. Então o Roger não aceita. Eles contratam o Mancini, que lidou com os mimados lá do Corinthians, até que chegou o momento que ele tirou os mimados. E aí, quando ele precisou dos mimados, ele botou, que foi um jogo contra o Peñarol, os mimados entregaram e tomaram 4. E isso me lembra muito a nossa situação atual. E o Mancini não apenas bota os mimados, mas o Mancini ontem nos brindou com o Luiz Fernando.
nos brindou com o glorioso Paulo Miranda. Ou seja, o que o Luiz Felipe começou a construir, e para muita gente, eu quero deixar bem claro, para muita gente, o Luiz Felipe é ultrapassado, é velho, é o que for, mas o Luiz Felipe foi o único treinador que chegou e falou: esse time do Grêmio não tem condições de aguentar 90 minutos disputando um campeonato de igual para igual com ninguém. E quando eu digo ninguém, é ninguém. O Grêmio só ganhou os últimos 2 gauchões do Caxias porque tinha VAR. O Grêmio ganhou esse ano do Caxias porque tinha VAR. Anulando um gol do Caxias que o cara chutou a bola de fora da área, faz um golaço e o juiz vai lá na Lourdes. A Lourdes teve uma falta anterior. Sabe, o Grêmio só ganha do Caxias, o Grêmio só elimina o Caxias. O Caxias do grande técnico Lacerda, o Grêmio só elimina o Caxias porque tinha VAR. 2 anos seguidos. Então esse Grêmio que o Luiz Felipe bem detectou, esse Grêmio não tem condições de ganhar de ninguém. Esse Grêmio não ganha de ninguém. Se nós vamos jogar fechado, nós vamos ser rebaixados antes das últimas rodadas. Ele não falou, ele não verbalizou, mas a forma com que ele armou o time foi assim. Mas para muita gente, o Luiz Felipe armou mal o time, armou defensivamente porque ele é um velho retranqueiro. Para muita gente, o Luiz Felipe é um velho retranqueiro. Mas o Luiz Felipe não. Não foi essa a mensagem que ele nos passou. A mensagem foi outra. A mensagem foi: esse time não tem condições de jogar de igual para igual com ninguém. Mas a mensagem não foi entendida. A mensagem não foi entendida pelo vestiário, não foi entendida pelo grupo e o torcedor sequer consegue entender ela. O fato é que pelo menos o Luiz Felipe conseguiu mandar embora o Maicon. O Maicon que desde 2016 rouba dinheiro do Grêmio, né? Ele que levantou a taça do Gauchão, da Libertadores sem jogar, né? Ele levantou uma taça de Libertadores que quem jogou foi Jailson e Arthur, e não precisamos esquecer. Mas o fato é o Maicon. O líder da gangue foi embora. Ficou Jeromel, Kahneman, Paulo Miranda, Diego Souza, Rafinha, Cortez, entre outros. E agora? Como salvar o Grêmio do rebaixamento? Agora a coisa está na mão do Mancini. Ou o Mancini tomará, o Mancini e também o Denis Abraão, que deu um belo discurso, falou que das 13 partidas o Grêmio pelo menos ganharia 9. Pois é Denis Abraão, pois é Mancini. Chegou o momento de vocês olharem a coisa com seriedade e, como disse o Denis, quem não correr e quem não abraçar a causa vai perder o pescoço aqui comigo, vai ser a porta da rua, será o convite. E o Grêmio tem alguns jogadores que não podem fardar. E eu não vou entrar nessa pantomima do torcedor que tem mania de implicar com Jean-Pierre. O Jean-Pierre ontem fez uma boa partida, o Grêmio poderia ter vencido no primeiro tempo já com jogadas boas de Jean-Pierre. Não vou entrar nessa. Não é o Jean-Pierre o problema. O problema são os velhos, aqueles trazidos na era Renato, que são os donos do time. Então a questão é a seguinte: ou o Mancini vai botar o pé na porta e vai mandar uns 4, 5 embora, ou treinar separado, treinar em Eldorado, treinar no Zequinha, aonde eles quiserem, e usar esses guris que podem ser campeão agora, podem ser campeão contra o Ceará, usar esses guris e botar no time, fazer jogar e relaxar o ambiente, relaxar contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras já não vai ter Borja, já não vai ter Ferreirinha. Ou o Mancini faz isso, relaxa esse ambiente, troca a zaga tem que ser Tonhão e Juan, tem que ser uma zaga leve, no mínimo Juan e Kahneman, ela tem que ser uma zaga mais leve, tem que ter uma saída. Ontem se via muito, os volantes avançavam para a linha para fazer a compactação e ficava um buraco entre o zagueiro e os últimos volantes, e aí, meu amigo, aí o jogador vem com a bola dominada, tu não tem o que fazer, ficar 1 contra 1, e acontece o que aconteceu no lance do pênalti do Paulo Miranda, em que o jogador apenas vira. Mas é isso, ou o Mancini toma uma atitude real, rápida e urgente, afastando os jogadores, tirando os jogadores, botando ordem na casa e dizendo que quem manda sou eu, e isso não só o Mancini, mas o Denis Abraão, ou eles resolvem fazer isso, ou, meus amigos, eu vou lhes dar umas notícias. O ano que vem, a segunda divisão já tem um clube garantido, que é o Grêmio. E nós já estaremos na segunda divisão, porque esses jogadores aí, eles, em primeiro lugar, que fisicamente eles não entregam. Segundo, porque o ânimo e a liderança de grupo deles também não entrega. Tá? O Grêmio que nós temos que ter como Grêmio, o Grêmio é o Grêmio que ganhou do Flamengo.
É um Grêmio renovado. É um Grêmio com vontade. É aquele Grêmio. As lideranças têm que trocar de nome. A liderança tem que ser Borja, tem que ser Bijaçante, tem que ser outras lideranças. Tem que ser Lucas Silva, que um jogador que eu não gostei durante muito tempo, mas hoje eu sinto que a importância dele ele é fundamental. Então é isso, eu acho que o recado está dado, eu acho que se alguém discorda, por favor, venha discordar, mas eu não tenho nenhuma dúvida, a situação atual do Grêmio é ou se toma uma atitude cirúrgica agora, nesse momento, se afasta essas caraduras, ou o ano que vem uma das vagas da segunda divisão já está garantida. O tempo urge, o tempo é pouco, por um lado. Por outro, tem partidas interessantíssimas, Palmeiras, Atlético Mineiro e Grenal. São 3 partidas que se tu chega a conquistar 2 vitórias, tu muda o teu status, tu muda o teu ânimo e tu muda todo o teu planejamento para fugir dessa degola. Ou seja, serão 3 Copas do Mundo. Se vencer 2, Palmeiras e Grenal, o Grêmio não cai. Mas para chegar a essas vitórias, não será possível com as peças e com as caras que nós conhecemos. Diego Souza não pode ficar no meio de campo, sendo que ele deveria sair e o Grêmio jogar só com 2 volantes e os atacantes ali correndo por tudo que era, e o Ferreirinha matando a jogada para não ser expulso, para não ganhar para não deixar os caras fazer gol e quase sendo expulso. Não dá mais, certo? Temos que botar a cara, tem que botar o time para jogar, e para isso, já que não pode contratar, vamos ter que buscar na raiz. Sempre quando tem um problema, já dizia o budismo, a gente busca na raiz do problema. E a raiz da solução está dentro de casa. Fora alguns, entrando outros, e muita concentração, muito pensamento positivo, e que a sorte seja lançada. Mas a sorte só é lançada quando a gente muda o rumo das coisas, quando a gente foge do status quo. E o status quo do time do Grêmio hoje já é conhecido. Não vai resolver nada. Cortez, essa gente toda, Cortez, Diego Souza, não vão resolver nada. Basta. Se terminou. Ou nós ficamos na segunda, ou melhor, iremos diretamente para a segunda, ou a gente muda e consegue ficar na primeira e faz a maior limpa da história do Grêmio, certo? Um abraço para todo mundo, se inscreve no canal, ativa o sininho, se gostou do vídeo, se não gostou, pode vir me xingar, estamos abertos para tudo. Um abraço para todo mundo. Eu ainda acho que é possível se salvar, e estou dando a cara a bater aqui por isso. Acho que é possível se salvar, mas só com mudança de status quo, só com mudança de equipe e de fotografia. E tu, o que tu acha? Pode ou já caiu?